Na última segunda-feira, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, Aldo Rebelo deu uma entrevista a esse programa esse canal de YouTube chamado Massa Crítica, que merece ser comentada. Acho importante porque eu acho que ele é quem melhor sintetiza o neofascismo brasileiro e o antiambientalismo, né? Então é um neofascismo antiambientalista. E você pode não gostar dele, eu não gosto dele, eu tenho horror a ele, mas não tem como negar que é uma pessoa bem informada para o mal. Mas o fato é que ele comenta todas as grandes questões ambientais do momento, sempre de uma ótica que despreza os povos indígenas, ultranacionalista, que ignora as questões climáticas. Mas o fato é que ele levanta questões importantes que merecem ser comentadas, e é por isso que eu acho importante pontuar respostas a essa entrevista que ele deu. Ele começa defendendo a marcha para o oeste do Brasil, que ele acha que é a grande vocação do nosso país, né? São Paulo está sendo desindustrializado, ele acha que o que vale é a industrialização do Mato Grosso, e o nosso país virado para o Atlântico ele acha que é coisa do passado. O que interessa é o interiorzão, que vai se converter num imenso campo de soja entremeado por mineração. Então é soja, mineração, desmatamento, seca. É um Mad Max brasileiro. Esse é o mundo ideal do Aldo Rebelo. Vamos dar uma olhada na entrevista. Quando nós tivermos as linhas de infraestrutura e de logística, ferrovia, hidrovia e rodovia, dando acesso aos portos peruanos e chilenos, Ilo, Antofagasta e outros, essa economia vai toda nesse rumo do Pacífico e do Oeste. Essa é a tendência natural. Por essa razão é que os interesses internacionais, montado aqui no neomalthusianismo das ONGs apátridas. Então, as ONGs não prestam porque são apátridas. Então já há uma primeira manifestação do fascismo de Aldo Rebelo, o nacionalismo exacerbado. E de fato, as ONGs são apátridas, né? A gente vive numa situação em que a gente tem uma crise global do clima, uma crise global de perda de biodiversidade. Então, a missão das ONGs, a missão de todo mundo preocupado com o meio ambiente é pensar globalmente, é pensar no planeta. Tá? O patriotismo, ele é uma questão superada atualmente. A gente é patriota no sentido de que a gente ama a nossa terra. Mas eu não amo mais um pedaço de terra qualquer, simplesmente porque está do nosso lado da fronteira do Brasil. Não amo mais do que o mesmo pedaço de terra a 500 metros para dentro da fronteira do Peru. É floresta do mesmo jeito, eu tenho a mesma preocupação com o meio ambiente, tenho a mesma preocupação com os povos que ali vivem. Então aquele nacionalismo, né, que vale tudo da fronteira para dentro e nada da fronteira para fora, é uma forma de pensar arcaica, típica do fascismo, defendida pelo Aldo Rebelo. Mas ele chama as ONGs de neomalthusianas. É preciso entender o que isso significa, né? Então, Malthus foi um importantíssimo economista, pensador do século XIX, e basicamente ele defendia que o crescimento populacional humano terminaria trazendo miséria, fome e morte. O que ele não podia prever é que haveria uma revolução no modo de produzir alimentos, né, com a produção de fertilizantes, com a revolução agrícola, né, decorrente da industrialização, que aumentou muito a produção de alimentos. Então, aquela fome que ele previa que aconteceria num futuro próximo, de fato não aconteceu. A produção de alimentos do planeta aumentou muito. Mas aí muita gente acha que Malthus estava definitivamente errado por causa desse erro.
na temporal, né, no cronograma. Mas o que a gente vê é que a produção agrícola cresceu muito às custas de um nível de degradação ambiental imenso. E o planeta vai se aproximando do seu limite. E esse limite é representado pelas mudanças climáticas, pela poluição dos rios, pela morte dos oceanos, pelo esgotamento dos oceanos. Então, aquilo que Malthus imaginou que talvez acontecesse ao longo do século XIX, do século XX, está prestes a acontecer. A gente está tendo aí o colapso climático do planeta. Então, dizer que Malthus estava definitivamente errado é um equívoco, né? Então, pelo menos do meu ponto de vista, do ponto de vista da ciência, dos ambientalistas e das ONGs. E é por isso que ele nos chama de neomalthusianos de uma forma pejorativa, como se Malthus fosse um imbecil que não sabia nada de coisa nenhuma. Não é verdade. O planeta está entrando em colapso e a humanidade vai sofrer, entre outras coisas, por falta de alimento. Houve uma revolução tecnológica que aumentou em muito a produção de alimentos, mas isso teve um custo altíssimo em termos de equilíbrio ambiental planetário. Que atuam aqui e com apoio de parte do Estado brasileiro, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, e, infelizmente, com apoio de parte do Ministério Público Federal, certo? Aí a gente tem um ataque ao Ministério do Meio Ambiente, representado pela Marina Silva, ao Ministério dos Povos Indígenas, ao IBAMA e ao Ministério Público Federal, que são todos esses órgãos, essas organizações que defendem os povos tradicionais, as populações, os povos indígenas, que questionam o desenvolvimento a todo custo, né? Que defendem o meio ambiente. Então, esses são os alvos principais dos ataques de Aldo Rebelo. Ele gostaria que não houvesse esses órgãos e que esse projeto de desenvolvimento a qualquer custo passasse sem controle nenhum e o resultado disso é desastroso, porque esses projetos geralmente resultam na acumulação de riqueza por poucos e no massacre, no número de genocídios e na degradação ambiental, que vai terminar sendo desastrosa para a imensa maioria do povo brasileiro. Só não para aqueles que vão acumular riqueza e depois fugir para as áreas do mundo que serão mais adequadas à sobrevivência humana, talvez na Nova Zelândia, vai saber onde que serão os paraísos dos milionários que vão poder se refugiar do caos climático do planeta. Essa parte do Estado brasileiro ocupada ideologicamente, ocupada na sua burocracia por interesses internacionais. Pois é, são de fato os interesses internacionais, porque a preservação do clima do planeta, a preservação dos povos indígenas são interesses internacionais, mas não são interesses nacionalistas internacionais. Como ele é um nacionalista típico, ele acha que todo mundo segue esse mesmo modo de pensar, né? Nacionalista quer dizer preocupados com a defesa única dos seus interesses nacionais em detrimento dos interesses globais. Tá? Então, de fato, são interesses internacionais, mas isso não é necessariamente ruim. Por isso que tentam bloquear as ferrovias, por isso que a Ferrogrão não sai, por isso que não duplicam a 163. A Ferrogrão é uma questão seríssima. E é por isso que é interessante comentar os vídeos do Aldo Rebelo, porque ele está por dentro dos assuntos. E a maior parte do povo brasileiro, mesmo os mais bem informados, não estão por dentro do que é a Ferrogrão. É um projeto de fazer uma linha de ferro ligando Sinop, ali no norte do Mato Grosso, a um ponto no rio Tapajós, ali perto de Santarém, supostamente para facilitar o escoamento da produção agrícola. Escoamento poderia muito bem ser escoado, né? Produção agrícola que poderia muito bem ser escoada pro leste, direto pro Atlântico, sem ter que cortar a floresta amazônica. Mas por que é interessante
para os desenvolvimentistas, aqueles que defendem o desenvolvimento a todo custo, que ele corte a região amazônica, porque você vai permitir uma exploração mineral gigantesca de toda aquela área entre a bacia do Xingu e do Tapajós. Ali onde a gente tem aquela terra sem lei, aquele bang-bang de Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, onde está concentrado um dos principais focos de desmatamento da Amazônia. E toda aquela região, então, será minerada, porque ela tem uma riqueza mineral imensa. Mas, junto com essa mineração, você vai ter a degradação, você vai cortar a floresta amazônica em dois, e você vai ter a degradação imediata de quase metade da floresta amazônica e dizimar inúmeros povos que vivem ao longo daquela região. Fora poluir completamente o rio Tapajós e o rio Xingu. Então, aí a destruição da floresta da amazônica vai causar o caos climático do nosso país, que a gente sabe, é seca no centro-oeste, seca no sudeste e poluição desses rios e degradação irreversível da floresta amazônica. Esse é o plano de Aldo Rebelo. Quer dizer, ele considera isso parte natural do desenvolvimento e o Brasil se tornaria uma espécie de nova China. Mas você quer morar numa China? Esse que é o interesse? É isso que a gente quer? Ou a gente quer viver numa espécie de Suíça, onde todo mundo vive bem, e incluindo os povos tradicionais? Essa que é a questão. É China ou Suíça? O que nós queremos? Por isso que o acesso ao Pacífico torna-se difícil. E o Brasil tem que romper com isso, porque é aí onde está o nosso futuro. Se a grande desvantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos reside exatamente no fato dos Estados Unidos já terem ocupado demograficamente e economicamente todo o seu território, enquanto no Brasil permanece um vazio demográfico e econômico em parte importante do nosso território. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer quando eu falo que o pensamento de Aldo Rebelo é fascista? Não existe vazio nenhum, em parte nenhuma do território brasileiro. A região amazônica é toda ocupada por povos indígenas e comunidades tradicionais. Vazio o cacete, tá? Então, ao dizer que há um vazio em parte do território brasileiro, o que ele está fazendo? Ele está negando a existência desses povos, né? Então esses povos podem ser eliminados, ou física ou culturalmente, né? Talvez ele vai dizer culturalmente, né? Ele certamente defende que esses povos sejam trazidos à civilização, como se eles quisessem isso, ou como se a nossa civilização fosse uma coisa superior e as sociedades indígenas tradicionais não tivessem valor nenhum. Não existe vazio nenhum. Isso é um pensamento fascista, que ignora os outros povos. E é necessário ignorá-los se quiser atropelá-los com esse desenvolvimento a qualquer custo. Esse senhor é um senhor fascista. Isso é o neofascismo brasileiro, que vai ganhando cada vez mais espaço e precisa ser combatido, porque todos sofreremos as consequências do negacionismo climático e da dizimação dos povos indígenas. Essa é a grande desvantagem do Brasil, mas é, ao mesmo tempo, a grande promessa, desde que nós nos determinemos a ocupar demograficamente e economicamente essa parte imobilizada e congelada por interesses internacionais do nosso país. Errado, não existe vazio demográfico nenhum. E a nossa grande riqueza é a floresta amazônica, é a biodiversidade, o cerrado, a Mata Atlântica, os povos tradicionais com seu conhecimento imenso dos ecossistemas, que vai ser fundamental para que o mundo sobreviva à crise climática. O equilíbrio ambiental, inclusive, que é fundamental para a sobrevivência do próprio agronegócio que ele defende. Então ele ignora que, destruindo a floresta, a gente destrói a galinha dos ovos de ouro do agronegócio. O que é isso? Os Estados Unidos temem o quê? Por que é que o Brasil não pode se transformar num grande país avançado, industrializado, economicamente? Por que não pode? Porque nós seríamos uma nova China, meus amigos.
Nós seríamos uma nova China, nós não seremos uma coisa pequena, uma Suíça, uma Holanda, uma Bélgica. É isso. Você pode acusar ele de tudo, menos de mentiroso. Você quer viver numa nova China ou numa Suíça, uma Holanda, uma Bélgica? Eu acho que eu prefiro Suíça, Holanda e Bélgica. Enfim, resumindo, essa é a cara do neofascismo brasileiro, nacionalista, que ignora os povos indígenas, que defende a sua dizimação, se não física, pelo menos cultural, antiambientalista, ignora os problemas climáticos globais. Enfim, é o fascismo. É isso. Só não percebe naturalmente quem não quer. É isso. Só não percebe naturalmente quem não quer.